Vamos. E se o Celso não se importa, eu gostaria de fazer a primeira pergunta aqui, Claro! né? Não, a primeira pergunta eu queria é que aconteceu uma coisa, né? Na Ucrânia que o Josa Novaes deve ter ficado super surpreso, né? Zelensky violou o cessar-fogo. Quem diria, hein, Josa? Como isso pôde acontecer? É claro que é uma brincadeira, pode comentar aí, depois você pode fazer suas apresentações. Aproveita e faz sua apresentação já aí pra gente. Bom, vou diretamente a este assunto do Zelensky, né? Que é assim, não surpreende ninguém. O Zelensky ele precisa muito, né, continuar com essa guerra, né? Ele não quer o fim da guerra. Claramente que ele não quer o fim da guerra. O Zelensky neste momento ele se sente muito empoderado porque não tem poder, né? Que são os europeus. Ele está na sua loucura, porque está completamente louco, né? Isso não é brincadeira, é provável que esteja mesmo. O Zelensky é um tipo de personalidade hoje que provavelmente ele deve acordar todas as noites com pesadelo, né? Deve ver o Putin toda noite quando ele acorda, enfim, em todo lugar. Enfim, ele vive a loucura do poder, né? O Zelensky tem plena compreensão, Celso Eduardo e amigos e amigas, né, de que ele vai ser eliminado quando acabar a guerra, né? Totalmente eliminado, provavelmente até por alguém da própria Ucrânia. Ao mesmo tempo, a guerra é importante para ele, a continuidade da guerra, porque não somente dá para ele muito poder, como também faz dele um bilionário, que é o que acontece. Ele certamente é um dos que mais se aproveita da corrupção que hoje paira sobre o Estado ucraniano, né? Então, o projeto político do Zelensky é o projeto político de continuar com a guerra a qualquer custo, né? O cessar-fogo não é interessante para a Ucrânia, né? De certa forma, foi assinado em virtude da incapacidade do Zelensky de suportar ali a pressão, né? Para assinar o acordo, porque ele não manda em nada. Quem determina, quem financiou essa guerra foram os Estados Unidos, né? Sobretudo, e é quem tem poder para terminar com essa guerra. E, de certa forma, o Trump só não acabou ainda com essa guerra diretamente, só está com excesso de paciência quanto ao Zelensky, porque ele também tem alguns interesses lá em relação à Ucrânia. Ele quer determinar, quer conseguir alcançar esses objetivos em relação à Ucrânia também, né? Mas o Zelensky, esse cessar-fogo não foi útil. Por quê? Porque uma das formas uma das maneiras mais importantes, né, mais relevantes dele atacar a Rússia é atacar a Rússia no seu complexo energético, né? E atacar a Rússia no seu complexo energético é importante porque gera uma propaganda muito positiva. Atacar o complexo energético é a mesma coisa que atacar, por exemplo, na cabeça de um nazifascista, a população civil, né? Então, ou é uma coisa ou outra. Quando ele pode, ele faz os dois. Mas chegou um ponto que atacar as instalações energéticas acaba sendo até mais vantajoso, né? Por quê? Porque já não é explosão, aí chama atenção no mundo inteiro e tudo mais, aquela coisa toda, agrada aos colegas europeus, ao Macron, né, ao Starmer, o nazifascista da Alemanha, né, que nem está no poder, mas já comanda, né, que é o Merz, né, e outras lideranças europeias, né. Então, atacar o complexo energético, portanto, da Rússia é importante porque mostra o poder de drones, porque na cabeça dele ele vai ameaçar, mostrar para a Rússia o poder que a Ucrânia tem, ele vai colocar a Rússia numa situação difícil, que vai obrigar a Rússia a negociar em outros termos, vai mostrar também para os Estados Unidos, né, de que a Rússia não está numa situação de poder tão absurda assim, que todo mundo sabe que está. Ele quer provar que ele tem condição de gerar danos à Rússia, assim por diante. Então, simplesmente, ele concentrou todas as energias dele em duas coisas neste momento. Uma delas é acabar com o cessar-fogo, né, romper completamente o cessar-fogo, né, independente de, com isto, né, ele ir no caminho contrário ao do próprio Estados Unidos, né, e também, por outro lado, no front, no terreno, fazer tentativas de invasão do território da Rússia por outras áreas, né? Houve uma surra decretada lá em Kursk, né, total, né? Ainda há lutas em duas regiões, duas cidades ali, dois povoados ali na fronteira, né? Mas a questão é, ele tenta fazer uma outra campanha de invasão, neste caso por Belgorod, né? Porque isso também gera aí uma propaganda muito positiva. Então, essa é a preocupação do Zelensky neste momento. Ele não vai cumprir nenhum cessar-fogo,
E hoje, no dia de hoje, a Rússia sinalizou pela primeira vez de uma maneira bastante veemente, né, que não vai ter paciência com isso durante muito tempo, né, e de que poderá atacar à altura. E este ataque da Rússia à altura, pelo que se fala, pelo que se comenta, deverá ser um ataque que vai gerar um castigo para o complexo energético ucraniano muito maior do que acontecia antes. Vai ser um ataque numa proporção muito maior. A Rússia vem mudando a sua forma de atacar a Ucrânia. Recentemente, esses ataques têm sido muito mais certeiros e poderosos e destrutivos também. A Rússia empregaria esse tipo de ataque contra as instalações do complexo energético ucraniano a partir de então, né? Só para que todo mundo saiba, né, a Ucrânia hoje ela precisa importar grande parte da energia que ela consome, dada a destruição que foi gerada ali no complexo energético da Ucrânia. Além disso, a situação é tão pavorosa, né, que não há como, né, importar num único momento, numa única vez, assim, uma grande quantidade de energia. Por quê? Porque mesmo depósitos, né, armazéns, né, para armazenar essa energia, em grande medida foi também destruída pela Rússia. Então, isso foi só um exemplo, né, de como a Rússia estava eficiente nesse tipo de destruição específica, mas o que aconteceu pode ser pouco diante do que poderá acontecer caso o Zelensky continue a fazer esses ataques. O Putin sabe perfeitamente que o Zelensky vai fazer esses ataques, né, que ele vai romper o cessar-fogo. A Rússia até agora está mostrando essa paciência muito grande, até mesmo, né, de certa forma, para atrair o Zelensky para a armadilha, né, da loucura dele, de atacar, mostrando assim também para todos que ele não é confiável, mostrando também para o Trump que o Zelensky não é confiável. Nos bastidores, só para terminar, nos bastidores das conversas entre o Putin e o Trump, né, é muito provável que, eu não vou falar que né, chegaram para mim informações sobre isso, mas é muito provável que, eu vou ficar nessa linha, é muito provável que ele discute o tempo inteiro sobre a demência do Zelensky e o Trump concordaria com o Putin de que o Zelensky é uma pessoa completamente, além de idiota, né, uma pessoa também maluca, completamente louca. Então, por outro lado, né, a Europa segue querendo colocar lenha no fogo, tal, enfim, ao mesmo tempo não entendendo que ela mesma está indo para o buraco com esse tipo de política. Muito interessante. Eu queria saber se você tem mais algo a acrescentar sobre a Ucrânia e fazer uma pergunta relacionada a Zaporozhye. Você gostaria de falar também? Porque eu sei que houve um pequeno avanço ali, não sei se você tem mais algumas informações sobre isso. Então, na verdade, assim, eu nem dei boa noite direito para as pessoas aqui. Aproveitar que o Celso voltou para falar boa noite, Celso, boa noite também, Edu. E é uma honra estar aqui no canal debatendo com vocês. Né? Eu não tinha feito essa observação, achei que foi desrespeitosa. Que bom que o Celso voltou para eu desejar para ele uma boa noite, falar que é um prazer Eu estar aqui. também não te dei boa noite, mas eu caí da internet, a internet tinha caído aqui, agora voltou. Parecendo que o Rio Grande aí é controlado pela Enel, porque aqui em São Paulo cai toda hora, né? Porque aqui. A Agora culpa está. foi minha, a culpa foi minha. Eu já fui jogando a pergunta assim que você bateu no peito e opa, ficou. Aí você esqueceu de falar, sua bunda. Tá certo, mas vamos lá então. Sobre a Ucrânia, né? Na Ucrânia, se fortalece muito a posição da Rússia em Kharkov, né? Tanto no entorno de Kupiansk, né, que é uma cidade vital. Kupiansk é uma das grandes guerras dentro da guerra, né? A conquista de Kupiansk. É uma cidade vital, por quê? Porque ela fica num setor, numa área, lá em Kharkov, né, que é aquele oblast lá do norte, ela fica numa área estratégica, a partir da qual, né, a Ucrânia envia, né, a Ucrânia, o Kupiansk recebe, né, suprimentos, Kupiansk e Izium, que fica abaixo de Kupiansk, sendo que grande parte do que recebe Kupiansk depois, ela manda também para Izium, né, e de Izium vai para outros locais. É muito importante para o abastecimento de todos os frontes que ainda estão abertos no nordeste do Donbass, né? Eu já falei aqui em outros momentos, quando perdeu a cidade de Donetsk como capital do Oblast de Donetsk, que hoje está 70% sob o controle da Rússia, a Ucrânia decretou Kramatorsk, que fica lá no nordeste de Donetsk, como a capital do Oblast, né, dessa região, né?
Então, veja, a partir daí, né, a Ucrânia fortaleceu muito as posições lá em Kramatorsk, que já era já vinha sendo construída há muito tempo, desde 2014, a Kramatorsk se inseria dentro daquela política da construção das cidades-fortalezas, né, das grandes fortificações. Kramatorsk é uma dessas grandes fortificações, Kupiansk é outra. E lá dentro de Kramatorsk há também muitos, assim como há em Kryvyi Rog, lá em Donetsk, lá em Dnipropetrovsk, lá em Kramatorsk há muitos alojamentos para mercenários, para autoridades estrangeiras, né? Há depósitos, há munições, com um detalhe importante, que em Kramatorsk provavelmente a Ucrânia tenha tratado um pouco mais, né, de, enfim, despistar os locais onde ficam isso daí, né? Mas é uma área muito fortificada, né, e de difícil conquista. Em alguns momentos, inclusive, eu acredito que a Rússia tenha presumido que, se a Ucrânia fosse entregar os pontos mais rapidamente, talvez fosse o caso da gente congelar, né, esse fronte de Kramatorsk, né, no lugar de mandarmos tropas para lá, vamos congelar isso daí, por quê? Porque é tão complicado tomar essa área que vamos continuar com a nossa intensificação das ações militares em outros locais, porque se a Ucrânia se render, evidentemente nós vamos desejar praticamente impor para a Ucrânia que Kramatorsk passe o território russo, né? Então, enfim, a Rússia, de certa forma, até desistiu durante um tempo de Kramatorsk, né? Kupiansk, ela fica acima de Kramatorsk, né? E ela é vital para o abastecimento dessa cidade e também de cidades que ficam ao leste do Donbass. Por outro lado, na parte sul de Kramatorsk, há uma outra cidade fortaleza também poderosa. Kupiansk, Kramatorsk e também Konstantinovka são áreas, assim, hoje talvez as maiores fortificações de guerra do mundo, né? Construída pelo homem, digamos assim, não as naturais, né? Então, a Rússia vem fazendo, portanto, o quê? Vem fazendo um ataque, né, poderoso no entorno, nos frontes que protege essas cidades, né? Porque, além de Kramatorsk ser uma cidade-fortaleza, há várias pequenas fortificações que protegem essa grande fortificação, que é a Konstantinovka, tá? Em Kramatorsk, a mesma coisa. De certa forma, em Kupiansk, a mesma coisa. Então, não se trata somente de uma grande fortificação. No caso de 3 grandes fortificações, se trata de 3 grandes fortificações que são fortificadas por inúmeras pequenas outras fortificações. O que a Rússia está fazendo? Né? Agora, vou ir lá para Kramatorsk, lá para Kupiansk. A Rússia, provavelmente, há um entendimento por parte do comando militar, né, de que, a despeito de estar fazendo muito ataque no entorno de Konstantinovka, a Rússia entendeu, né, que Konstantinovka é uma frente que pode ser mais facilmente conquistada, né, quando a Rússia conseguir eliminar as forças ucranianas em Chazivyar, que fica mais abaixo, né? Então, as tropas da Rússia que estão em Chazivyar começariam a atacar, né, essa tropa russa que já está atacando Konstantinovka, tá? Então, vamos lá, vamos priorizar Kupiansk, por quê? Porque ali, na verdade, é uma área vital, né? Então, Kupiansk recebe esse abastecimento do quê? Da capital do Oblast, a cidade de Kharkov, né? Então, veja, ela distribui. A Rússia tem feito o quê agora? Tem feito ataques ali na fronteira norte, na fronteira de Kharkov, né? Estabelecendo um controle absurdo, né, de quilometragem quadrada ali no norte da fronteira, né? E, ao mesmo tempo, tem feito ataques ali a Kupiansk da seguinte maneira: eu ataco as pequenas fortificações, as pequenas cidades, as proximidades, mas eu não faço ataque direto. As grandes cidades eu não vou atacar, as grandes cidades eu vou sufocar, eu vou esmagar, né? Eu vou simplesmente enforcar mesmo, estrangular as grandes cidades. Então, à medida que a Rússia vai conseguindo eliminar esses pequenos frontes no entorno de Kupiansk, né? Opa, agora foi o Josa. Acho que agora caiu lá. Caiu lá, né? Voltou. Ok. A quem então, interessa calar o Josa nesse momento? Quem interessa? É uma vontade. Pode ser, eu acho que pode ser. Então, aqui, aliás, tem questão aí, pessoal, né, que eu não falo, né, mas tem perseguição, tem ataque às contas pessoais, que já estão acontecendo, já está acontecendo, né? Já tem coisas acontecendo aí estranhas aí, enfim, desse lado aí, mas deixa isso para lá, não vem ao caso agora, né? Então, o que acontece? A Rússia vem fazendo ataques ali no entorno de Kupiansk, estabelecendo cabeça de ponte, mas a Rússia não vai fazer o ataque direto à cidade, tá?
Não vai. Ela vai conquistar essa cidade, que é o mesmo plano para Pokrovsk, é o mesmo plano para outras grandes cidades, se isso vier a acontecer, através da sufocação. Você retira, né, a linha de suprimento, né, das tropas que estão batalhando ali, elas não recebem armas, não recebem equipamentos bélicos de nenhuma natureza, não recebem sequer alimentação. No caso de Kupiansk ali não tem problema, dá para se virar, mas outras frontes têm até problema de medicação, alimentos e assim por diante, né? Então, é o que a Rússia está fazendo. Ao mesmo tempo, colado à fronteira, há uma tomada de áreas, né, que impressiona, e já há, né, muitos analistas que dizem, né, que a Rússia deverá fazer naquela área norte ali um referendo para ver se aquelas pessoas lá daquelas áreas conquistadas em Kharkov queiram se ligar à Federação Russa, se unir à Federação Russa. Então, é mais ou menos nesse sentido, a Rússia vem sendo muito bem sucedida, assim como também lá em Belgorod, né? Só que lá em Belgorod eu faço questão sempre de lembrar para todo mundo, tá? Ali a Rússia vem conseguindo, né, domar, né, a vontade ucraniana. A Rússia vem conseguindo impedir a tomada de partes de Belgorod pela Ucrânia. A Ucrânia consegue fazer invasão, mas não ocupa, né? Agora, sim, ali é um fronte, é uma área em que a Rússia precisa ter muito cuidado, tá? Porque a Ucrânia está enviando muitas reservas, mas muito mesmo. E o que tem de melhor nesse momento, em termos de armas, está enviando para lá, para quê? Para tentar tomar parte de Belgorod, assim como fez em Kursk. Até agora, a situação é extremamente favorável para a Rússia, mas é um fronte que exige muita atenção e muito cuidado, porque não está de brincadeira ali. As lutas são intensas, né? E a necessidade de prestar atenção aos movimentos ucranianos segue muito fortes. Sobre Zaporíjia, você perguntou, não sei se você já quer que eu fale diretamente, ou se você já, né, a pergunta já foi feita, ou se tem algo específico, porque sim, houve um ataque. A Zaporíjia tem um pequeno avanço, né? Um pequeno avanço ali, era uma área que estava ali, né, sem ganho de território durante muito tempo, e agora houve um avanço ali, né? Se você acha que isso vai influenciar, pode influenciar positivamente para dispersar o exército ucraniano, né? Não acho ainda que seja suficiente para convencer o Zelensky de que precisa tirar tropas de algumas áreas e levar para outras. O que a Rússia conquistou ali foram alguns frontes, né, de cidades que ficam uma espécie de guarda-chuva ali para a cidade, né? Protege a cidade, né? Então você tem ali Zaporíjia, né? O que foi feito na frente de Zaporíjia? Quando eu falo frente de Zaporíjia, eu estou falando de você passar uma régua de Zaporíjia até a cidade de Donetsk, por exemplo, né? Então, ali você tem a frente de Zaporíjia, que é a frente, né, que aponta, por exemplo, para a cidade de Donetsk, né? O que foi feito ali? Assim como em várias regiões do Donbass, foi criada fortificações ali, né? Para que a Rússia não chegue a essa cidade, a capital, né? Do Oblast de Zaporíjia, que tem o mesmo nome. O que a Rússia está fazendo agora? A Rússia não está indo diretamente para o confronto nessas cidades. Resolveu contornar, né? Fazer ataques na região, né? Pelos lados, está atacando pelos lados. E é dentro disso que se insere a conquista de alguns povoados. Eles estão acontecendo, mas ainda não numa dimensão que obrigue a Ucrânia a retirar forças. Por exemplo, se a Rússia conseguisse duas cidades, fortalezas ali, duas fortificações naquela área, bem à frente ali de Zaporíjia, aí a coisa seria mais complicada. Mas neste momento, não, ainda tem um caminho meio longo para chegar ali. Acho até que é mais fácil desembarcar do outro lado do Dnipro, né, para Kherson, né, e também entrar em Dnipropetrovsk, neste momento, do que Zaporíjia. Mas o que aconteceu é um sinal de que a Rússia, sim, pretende em algum momento tomar essa cidade aí das mãos dos ucranianos, do jugo, né, da Ucrânia. Uhum. Bom, Me diz o uma Celso quer coisa, fazer uma Josa. pergunta? Pode fazer, Celso. Depois eu vou fazer uma pergunta. Porque eu tenho visto, assim, acompanhado que a Rússia tem feito avanços mais rápidos em vários lugares. Por exemplo, na época, quando estava lutando ali contra a Bakhmut, ali deu uma travada grande, né? E eu imaginei que, então, Kupiansk e Kramatorsk estariam na mesma situação de Bakhmut. Mas, pelo que tu explicou, é diferente. Então, eles não estão atacando diretamente, eles estão só fechando os entornos, tirando as linhas de suprimentos, é isso? Exatamente. A Rússia entendeu
que não vale mais a pena, né? Algo como aconteceu lá em Bakhmut também e Ugledar, né? Sim, E mesmo agora em Taretsk, né? Que em Taretsk a Rússia, de certa forma, ela a frente de Taretsk já era uma frente de luta há muito tempo, então já vinha de uma destruição há muito tempo. A Rússia entendeu que esse tipo de enfrentamento, primeiro, né, gera uma destruição do local que vai gerar sim. dificuldade depois para construir, né? Muito dinheiro envolvido na construção. Esse é um ponto. Outro ponto tem a ver com a recuperação, de certa forma, quando o Belousov, né, que é o economista, chega no Ministério da Defesa e substitui o Shoigu, né? Então é estipulado, né, que a Rússia vai retomar algumas ações no terreno, as ações militares no terreno, que eram muito mais condizentes com a tática russa, né, ao longo da história, né? Porque a Rússia ela só fez ataques frontais em todas as batalhas ao longo de todos os tempos, quando isso era muito favorável, né? Por exemplo, quando o Napoleão invade a Rússia, não há esse contato, não há essa briga direta, não há. Simplesmente eles incendiam Moscou e vão embora, né? E o Napoleão não encontra nada, né? E o que acontece? Depois quando Napoleão e suas forças estão muito fragilizadas, né? Ou seja, desgastadas, é que acontece o ataque russo. O mesmo a gente pode falar na Segunda Grande Guerra Mundial, em cidades que os russos suportaram uma resistência anormal de outro mundo, um povo com menos força, talvez não conseguiria, né? Perdendo muita vida humana. Há relatos, em alguns casos, até de, enfim, de que se comia qualquer coisa que via pela frente e tal, mas não se entregava aos alemães, para que o exército, no caso soviético, conseguisse, né, se fortalecer para esse ataque. Também acontece muito no contexto de desgaste, né? Então essa sempre foi a prática russa, né? Não estava acontecendo nessa guerra, né? O que acontece, por exemplo, em Bakhmut é um tipo de enfrentamento diferente das táticas utilizadas pela Rússia, o que vai levar Moscou a perder também muito contingente, muitas vidas, né? A Rússia perdeu num tipo de guerra que não era a mais correta de se fazer, né? Então, há uma mudança completa. Não vamos destruir muito mais as cidades como fazíamos, não vamos perder mais vidas humanas como perdíamos, né? Vamos, como a gente tem um domínio total disso daqui, vamos desgastar os caras, vamos desgastar, vamos atingir, por exemplo, os locais onde há armas, né? Os depósitos, né? As linhas de abastecimento, vamos acabar com o complexo militar, industrial, energético ucraniano, né? Vamos tentar fechar as linhas, as regiões da fronteira por onde entram as armas, né? Mais ou menos isso daí. E é justamente o que está acontecendo agora. Agora, neste momento, particularmente nesse momento, nas últimas, vamos lá, no último mês, pelo menos, né? A gente percebe que, em algumas situações, a ofensiva vem acontecendo muito mais do que acontecia antes. Justamente por quê? Porque você percebe no terreno também um desgaste e uma capacidade de reação da Ucrânia, né, mais imediata. É o que percebemos, por exemplo, no entorno de Dnipropetrovsk, né? A Rússia pode entrar em Dnipro por 4 áreas diferentes, né? Já poderia ter feito. No entanto, o que está fazendo? Está indo pouco a pouco, bem devagar, né? Desgastando as forças armadas da Ucrânia, mas isso está acontecendo, né? E quando a Rússia entrar em Dnipro, pode entrar em Dnipro por 4 áreas diferentes, né? Já poderia ter feito essa entrada, mas o melhor é fazer o quê? É ir aos poucos, né? No cálculo frio, né? Diante de um inimigo desesperado. Quanto mais o inimigo apresenta desespero, mais o oponente tem que ficar calmo e analisar esse desespero para tirar vantagem do desespero desse oponente. É o que a Rússia faz. Olha, Josa, não sei se você ficou sabendo, mas eu vi agora o vídeo, né? Não sei se a gente podia depois reagir a isso, né? Você ficou sabendo que o Ministério da Defesa da Ucrânia, ele fez um vídeo direcionado para os brasileiros pedindo mais bucha de canhão? Você ficou Uma sabendo mulher disso? falando, não é? Eu não Eu sei vi nem esse se vídeo isso hoje. aí, diplomaticamente, tem algum problema diplomático com relação a isso. O Brasil já respondeu. Você soube sobre isso? Então, eu não vi o vídeo, mas eu sei da história, né? A Ucrânia está recrutando soldados brasileiros, né? Oferecendo, inclusive, um namoro, né? O cara provavelmente não vai nem ter tempo de conhecer o ucraniano que vai morrer antes, né? Porque o tempo de morte é 2 meses, né? A expectativa de vida de brasileiro lá na Ucrânia tem sido de 2 meses. Aí morre. De repente nem conhece, né? Nem chega ao ponto de conhecer.
Eu acho que isso aí é de uma vagabundagem. Você me desculpa o termo, tá? Mas é de uma vagabundagem, é de uma cretinice isso. É de uma sordidez, né? Ou seja, como é que oficialmente, né? Oficialmente, o Estado oferece às suas mulheres? Como pode um negócio desse? Porque é isso que eles estão oferecendo. Claramente que, como a gente sabe, que dificilmente vai acontecer esses contatos, tal, mas a simples promoção disso é um absurdo. Já tivemos no passado, aqui no Brasil, a conta já há muito tempo, né? Quando a Embratur, né, fazia propaganda do carnaval lá na Europa, né? E nos Estados Unidos, sobre o carnaval, sobretudo no Nordeste, né? Você tinha direito a sambar, a fazer parte dos grupos carnavalescos, e tinha direito a uma mulher também, brasileira, né? Então, essas coisas, para mim, são... Agora, certamente que isso pode... isso pode gerar uma resposta diplomática do Brasil, né? A ver se o Brasil quer dar essa resposta diplomática. Mas poderia, né? Além do que, o Brasil também tem que começar a investigar esses produtores de conteúdo, né, que propagam essa história o tempo inteiro, que fala que é legal ir lutar na Ucrânia, que tem que lutar mesmo pela liberdade, não sei o quê, tem que colocar essa gente na cadeia, tá? Porque esse pessoal também é responsável pela morte desses mercenários que morrem na Ucrânia. Deixando claro, eu sou extremamente solidário, tá? Solidário mesmo com as pessoas, com os familiares desses mercenários, porque eu sempre vou respeitar o sentimento de quem perde alguém, mas eu não tenho a menor solidariedade pelos mercenários. Eu quero que eles se explodam. Brasileiro, argentino, colombiano, tal, mercenário, para mim, eu quero que vá para o inferno, tá? Então não tenho a menor simpatia ou preocupação com eles. Ao mesmo tempo, eu expresso a minha solidariedade aos familiares, que nem sempre são necessariamente responsáveis por essa praga que está na família, algumas pragas que aparecem na família aí, né? Tem um, por exemplo, que foi para lá, tinha filho, tinha não sei o quê. Meu irmão, você é pai de uma criança que nasceu há pouco tempo, vai cuidar do seu filho, meu amigo. O que você vai fazer se meter numa guerra? Né? Claramente que foi né, que essa criança, 26 mil certamente... reais que ela, por mês, Josi. né? 26 mil reais por mês e tendo comida, alimentação e nada de custo, né? O cara tem que estar desempregado. O problema é verdade. Tudo isso aí é verdade. O problema é receber, né? Porque grande parte dos mercenários colombianos foram embora que não estavam recebendo, né? Não estava recebendo isso aí. Não tava vendo a grana. Tem caso de mercenário colombiano que teve que fazer vaquinha para sair da Ucrânia, né? Que não tinha nem R$1 na conta, né? Nada. Não tinha dinheiro nenhum. Dizer mais? Eu posso dizer mais? Eu vi um Pode? documentário eu vi um documentário da Russia Today sobre os mercenários, né? Inclusive tem uma pequena participação de um brasileiro ali que dá oi para a câmera lá. Mas tinha uma coisa muito interessante lá dos mercenários colombianos. Você acredita, Josa, que eles tiveram que resgatar um companheiro, um compatriota deles, que foi sequestrado pelo exército da Ucrânia? O exército da Ucrânia sequestrou um deles, e ele deixou o cara todo amarrado na trincheira. Eles tiveram que ir lá resgatar o cara, do próprio exército ucraniano. Quer dizer, uma coisa surreal, né? Pois é, não. É isso que tem acontecido na Ucrânia, né? A Ucrânia não tem nenhum tipo de. A Ucrânia não tem solidariedade com o próprio ucraniano. O que o mercenário vai esperar do Estado ucraniano? A Ucrânia, olha, gente, teve um caso, virou, né? Foi filmado, tal. Tá nas redes sociais, tá no X, né? É um caso de um pai que estava passeando com uma criança, gente, com um bebê. Um pai estava passeando com o bebê, com um carrinho, né, do bebê. O pessoal do recrutamento chegou, colocou esse pai dentro da perua, levou embora. E não teve... O carrinho ficou lá, a criança ficou lá sozinha, no carrinho. E o pai foi embora. Provavelmente essa família nem sabe mais qual é o destino desse pai. Porque anteriormente, o que acontecia? Sequestrava uma pessoa da rua, deixava ali no escritório até decidir, né, para onde ele iria no dia seguinte. Ele ficava ali por 24 horas, um tempo um pouco mais tal. A família sabia. Hoje nem isso mais, né? Até para evitar confusão, eles pegam o cara, já manda para um lugar bem estranho antes de decidir para onde o cara vai. Então, muitos familiares ficam sabendo que o cara foi para a guerra, né? Quando recebe notícia de que ele morreu, né? Uma ou outra notícia, né? Por exemplo, esse pessoal também, quando é recrutado, né, os seus aparelhos celulares, na medida do possível, são retirados deles, tudo. Eles perdem qualquer tipo de comunicação. Então, para mim, foi assim, teve duas cenas assim que me chocaram muito nessa semana. Uma é daquelas assim que eu fico pensando que a humanidade não deu certo. Eu fico mal, né, eu fico em crise muito séria,
que foi o caso de um pai lá em Gaza que os soldados israelenses, né, decapitaram o filho dele, tipo, acho que uns 3 anos de idade, e ele estava ali fazendo um carinho, alisando o corpo do filho decapitado. Aquilo foi, assim, eu fiquei tão mal, que eu resolvi falar, olha, eu não vou mais abordar Gaza, eu não aguento, né, não aguento, e quando eu falo eu não aguento, eu estou expressando um tipo de dor que não é 0,000% do que sofrem essas pessoas de verdade. A minha dor não é nada perto do que eles vivem, não é nada. Ainda assim, eu não aguento, né? E teve esse caso desse bebê. Aquele bebê ficou ali um tempo, até que as pessoas encontraram o carrinho e falaram, poxa, tem um bebê aqui perdido, né? E o pai desse bebê, ninguém sabe mais para onde vai. Então, a Ucrânia não tem preocupação com essas pessoas, com os próprios ucranianos, que dirá com o mercenário, né? Então, evidentemente, o mercenário que se exploda. É gente que gosta de matar gente para ganhar dinheiro. Esse tipo de gente não merece o grande presente que recebe quando nascem, que é o privilégio da vida, né? É verdade. Mas, inclusive, Josa, tu estava falando dessa questão porque o mercenário, se ele morrer em combate, a família tem direito a receber uma pensão, sei lá, um benefício, não sei se é permanente ou por quanto tempo né, o que recebe, mas só recebe se encontrarem o corpo, né? Quer dizer, se o mercenário desaparecer ou ficar preso na Rússia e tal, a família não recebe nada, né? Outra coisa que tu estava falando dessa questão de Gaza, né? Gaza, tu pode pensar, Gaza, assim, tá, oficialmente morreram só 50 mil pessoas, né? Basicamente 75% mulheres e crianças, basicamente civis, né? Porque mesmo os outros 25% que não são mulheres e crianças, de repente, se forem homens, mas são civis, né? Quase todos. Mas na guerra da Rússia e da Ucrânia, se for somar a quantidade de soldados já perdidos pelas duas tropas, né, pela Rússia e pela Ucrânia, já dá 1 milhão de soldados, né, cara? É uma coisa, assim, absurda a quantidade de gente que vai morrendo, principalmente do exército do Zelensky, né, porque a Rússia tem bem mais munição e tal, e eles agora estão pegando qualquer um, né, para botar para botar no front, e não é assim porque eles dizem ali para servir de médico, para ficar servindo cafezinho. Não, o cara vai lá para trincheira mesmo, né? O cara com 50 anos, ficar naquele lugar lá que não é um clima tão agradável quanto aqui, não é um clima tropical, né? Daqui a pouco tá ali com uma meia molhada, sabe? Com 50 anos de idade, cara, tu não tem muita chance de sobreviver, logo tu vai adoecer, tu vai ficar mal. É muito ruim, é muito terrível essa... E de cada... A Polônia revelou 800 mil ucranianos. 800 mil ucranianos mortos, a Polônia revelou. Deixou vazar, né? Com os russos já dá 1 milhão, né? Das famílias ucranianas, se tiver 4 homens da faixa de 19 a 60 anos, de cada 4, 1 já morreu. Tu imagina tu pegar da tua família e tu pensar assim, 4 homens ali, tu escolhe de cada 4, 1. Ô, Celso, a questão, assim, essa condição da família do mercenário de receber uma indenização, eu ainda não li nada que comprove isso, né? O que existe em relação a isso é para o próprio ucraniano, né? Agora, em virtude disso, e aí isto também nos impede de entender qual é o número real, em virtude disso, há uma aceleração hoje na Ucrânia, né, de determinar que o morto vire um desaparecido. Sim. Né? E aí nunca mais paga, né? Quanto aos mercenários que você disse aí, tem uma questão interessante deles lá em Kursk, que começou, as tropas russas encontraram lá no entorno de Sutza, né, hoje já libertada, dezenas e dezenas de cadáveres sem cabeça, né? E não foi o Jolani que apareceu lá para cortar a cabeça das pessoas, não foi o presidente atual da Síria, não, né? Mercenários decapitados. E aí, os soldados russos perceberam que não havia, por exemplo, quando tem um morto, eles vão lá, pegam a documentação do morto, né? Tá, não havia nenhuma documentação, curiosamente, em todos esses decapitados. Além disso, muitos desses decapitados tinham ali sinais, né, claros, no seu corpo,
de que não eram ucranianos. Então, claramente, por todas as coincidências, se determinou que ali se tratava, por exemplo, de mercenários estrangeiros da OTAN, né? Neste caso aí, especificamente, é provável que a própria OTAN tenha determinado à Ucrânia que fizesse esse tipo de operação de cortar a cabeça, né? E retirar a identidade para que não era um mercenários tradicionais, do tipo que é recrutado aqui, ali, não. Era mercenários ligados à OTAN, na sua Quando maioria. eles morrem, no caso. Quando E o aí, no mercenário caso, morre, para não poder ser identificado. identificado. E aí a OTAN estaria participando e tal. Então teve isso também. Quanto aí à questão dos mortos, que você falou, assim, eu acredito, sinceramente, que tenha mais de 1,5 milhão só de ucranianos, né? Porque essa fonte polonesa, ela é conservadora, tem uma outra fonte também que fala de 1 milhão, não sei se é estadunidense e tal, e também é conservadora. Para vocês terem ideia, hoje em dia, a Ucrânia perde todos os meses, né, por volta de 40 mil soldados, tá? Não que morrem, necessariamente, mas 40 mil soldados que ela perde, e a prova de que ela está deixando de existir é que ela consegue só recrutar 30 mil todo mês, né? Então, não está dando conta, né? Por isso que querem colocar crianças lá para lutar, gente de 18 anos, um monte de coisa, tá? Mulheres e tudo mais, que já estão morrendo, inclusive, numa grande quantidade. Ok. Tá. Mas, para vocês terem ideia da tragédia, no dia de ontem, houve uma troca de corpos, né, entre a Rússia e a Ucrânia. Tá? E a Rússia entregou para a Ucrânia 909 corpos de soldados ucranianos. Tá? A Ucrânia entregou 43 corpos de russos. Veja, é o tipo de operação que serve para a Ucrânia fazer uma propaganda positiva. Ou seja, ela deveria apresentar um número de 2 mil soldados russos, por exemplo, porque não é prisioneiro, é corpo. Então, qual é o objetivo de não mostrar, de não entregar? Então, a Ucrânia poderia, se tivesse 500, seria melhor entregar esses 500. Por que a Ucrânia entregou 43 corpos? Porque ela só tinha 43 corpos. E, além do que, desses 43 corpos aí, né, 35 eram soldados, 8 eram civis. Civis que foram sequestrados naquela região de Sumi, né, de Kursk, né, foram colocados em alojamento, foram, enfim, violentados em tudo que vocês podem imaginar de direitos, torturados e depois assassinados, né? Então, 8 civis, né? Então, 43 contra quase 1.000, né, numa proporção de quase 21, né? Isso dá uma dimensão das perdas de uma parte e de outra. Né? Então, outro detalhe importante é que as perdas russas ela foi maior no começo da guerra e ela passa a ser insignificante a partir do momento, né, que há essa mudança na estratégia em que as tropas não vão para esses enfrentamentos mais abertos, mais diretos, que é tudo que a Ucrânia desejava que a Rússia fizesse, até porque a Ucrânia não se preocupa com seus soldados, né? É o tipo de confronto que leva à morte de ambas as partes. Então a Rússia reduziu esse tipo de enfrentamento e também reduziu muito o número de soldados que ela perde, a despeito de perder, claramente, é uma guerra, não tem como manter, né? Então tem essa história aí. Mas quanto aos mercenários, eles estão sendo eliminados. Nessa semana foram muitos que foram eliminados em vários ataques, só que a partir de agora, o que a gente percebe é que a Ucrânia tem feito um trabalho de silenciar muito mais sobre esses eventos, né? A ponto de prender pessoas, né? Que tenta filmar, né? Prender mesmo, tem gente presa na Ucrânia por causa disso, né? Então é um detalhe, mais um detalhe aí dessa guerra sólida travada por esse Estado nazifascista ucraniano. Ontem eu estava entrevistando aqui o João Quaresma, né, que é um português, mas que ele foi para o Donbass, e ele estava dizendo que um amigo dele que filmava foi assassinado. Que filmava e botava na internet, né? Assassinaram ele. Exatamente. A Ucrânia tem feito ataques diretos a jornalistas. Inclusive, assassinando jornalistas do sexo feminino. Foram 4 assassinadas nessa semana, né? Tem feito ataques constantes a jornalistas, né? E no caso ali... Ana Prokofiev, o nome dela foi assassinada em Belgorod. Ana Prokofiev. Pieva é a mais conhecida, ela era uma repórter do Canal 1, né, lá da Rússia. Neste caso da Prokofiev, eu
assim, né? É lamentável, claramente que é lamentável, mas neste caso serve para nós pensarmos. Por quê? Porque o canal de TV russa, que é autorizado a filmar tal, deveria repensar enviar repórteres para aquela área de Demidovka, onde ela perdeu a vida. Porque ali os confrontos são intensos, né? E não é justificável que jornalistas estejam naquele local ali. E, sinceramente, neste caso, não dá nem para falar que foi necessariamente algo planejado pela Ucrânia. Algumas fontes falam, inclusive, que foi drone ucraniano, outras fontes falam que o carro acabou atingindo uma mina, tá? Que é uma área minada por minas e é uma área minada por tropas, né? Então, mesmo que tenha sido um drone, os drones ucranianos atacam naquela área tudo que não seja ucraniano. É um repórter de uma TV dos Estados Unidos, vai atacar também. O drone ucraniano ataca tudo que tem ali. Então, era uma situação de muito perigo, e aí vale essa questão, né? Até que ponto os meios de comunicação devem, né, colocar as suas equipes, né, os seus repórteres, numa área como essa, né? Apenas para informar para as pessoas detalhes de uma guerra que as pessoas talvez não precisem de detalhes, porque todo mundo sabe o que está acontecendo no front. A Ucrânia está a ser derrotada, né? Então, ali no caso, eu achei que foi uma falha, é algo que é necessário repensar. Não dá para colocar a vida de jornalistas com tamanho perigo, né? Como foi o caso ali na área de Demidovka, onde a Prokofiev perdeu a sua vida. Entendi. Eu queria falar para o público, já estamos com 141 pessoas assistindo, pessoal. Se todo mundo compartilhar agora, a gente chega a 200, tá? Eu nunca cheguei a 200 aqui na live do Voz Trabalhadora. Lembrando, a live que eu fiz, que teve mais audiência aqui, chegou a 4.500. Eu pretendo ultrapassar essa marca. Vamos tentar fazer essa live chegar a 5.000 visualizações ou mais, tá? Então, para isso, já está um bom caminho andado, né? Já está um bom caminho andado, já tem mais visualizações do que teve nas outras lives. Agora, se chegar a 200 e ficar a maior parte do tempo com 200 visualizações, fica ótimo, tá? E agora o meu jabá aí, tem o meu Pix aí na tela, lembrando, meu canal não pode ser monetizado, então só com a sua ajuda aí eu vou poder ter alguma renda lá com o meu canal, então ajudem aí através do Pix, se vocês estão gostando da minha participação aqui na Voz Trabalhadora. E façam perguntas, tá, pessoal? O pessoal acha que eu não estou prestando atenção, não, mas eu estou aqui com um papel aqui. Vocês façam perguntas no chat, eu vou anotando e depois eu passo para o Josa, tá bom? E, Josa, você tem algumas novidades sobre o Oriente Médio? Porque tá uma calamidade ali a situação na fronteira com o Líbano, por exemplo, né? E na própria Verdade. faixa de Gaza. É verdade. No caso da faixa de Gaza, o cenário que a gente tem, que é um cenário assim de uma atrocidade maior, né? Só para as pessoas entenderem. Quando houve o cessar-fogo, o acordo de cessar-fogo, muita gente que havia sido deslocada para áreas, concentrações lá no sul de Gaza, voltaram, aqueles, né, que vivos ficaram, voltaram para casa. Claramente, grande parte dessas pessoas não encontraram mais suas casas, estavam completamente destruídas, né? E aí, a situação, por exemplo, de casas, né, em que, além de terem, quando ela ficava minimamente, né, minimamente ali, os escombros, mas dava para habitar, o soldado israelense colocava fogo, até para, enfim, destruir os equipamentos totalmente, roupas que ficaram ali, que as pessoas não puderam levar e assim por diante, né? O que acontece? As pessoas que saíram dali do sul, elas precisavam de tendas, né, para morar, elas precisavam de remédios, né? Os escombros que ainda representavam algum tipo de instituição hospitalar estão sendo atacados de uma maneira brutal, né? Elas precisavam de algo muito específico, né? Da ajuda humanitária. Por quê? Porque essas pessoas perderam a sua vida, né? Como a gente conhece, os seus postos de trabalho, a sua condição de produzir a sua própria sustentação, né? Você tem crise de fornecimento de água, e o genocídio hoje se opera também dentro dessa lógica, né? Os palestinos não têm água para beber, os palestinos não têm comida para comer, não tem como produzir, para vocês terem ideia. Né? Em Gaza tinha ali criação de gado, tinha criação ali, por exemplo, de ovelhas, tal. Tudo isso foi morto, né? Israel matou tudo, todo o rebanho que tinha,
né? Eram, evidentemente, Gaza é uma área pequena, mas havia rebanhos ali dessas culturas, né, que ficavam bem concentrados. Tudo foi morto. Para quê? Para que o palestino não tivesse a menor condição, se voltasse para casa para se alimentar. Então, neste cenário, em que o mundo foi muito conivente com o que aconteceu, o mundo tinha obrigação, né, de entregar ajuda humanitária. Não é por uma questão de ser bonzinho ou não ser bonzinho, é a questão de que as pessoas não têm como sobreviver. Então, por exemplo, os Houthis começaram a bloquear novamente o Mar Vermelho, porque Israel ele proibiu a entrada de ajuda humanitária total, né, para continuar com o genocídio. Né? As pessoas, no primeiro momento, depois que o cessar-fogo foi assinado, havia um frio inacreditável em Gaza. Muita gente morreu de frio, não tinha roupa para vestir. Para vocês terem ideia, grande parte dessas pessoas resolveram se concentrar, ficar muito juntas, né? Para se proteger, para entregar calor uma para a outra e assim por diante, para dividir o mínimo que encontravam e assim por diante, né? Israel começou a tratar de fazer bombardeios a essas concentrações dessas pessoas, justamente para eliminá-las. Foi dito aqui no começo que crianças tal, e mulheres, nesses últimos ataques agora, por exemplo, é muito provável que aí umas 3 centenas de crianças foram mortas. Tá? 3 centenas de crianças foram mortas nesses poucos dias de volta dos ataques a Gaza. Ok, ao mesmo tempo, nós temos ali um cenário, né, de que, mesmo com o que eu considero demagógica proposta dos países árabes, de voltar, de tentar reconstruir Gaza posteriormente, e tal, aquela coisa toda, né, enfim, ainda assim, Israel não quer nem saber dessa conversa, ele quer continuar a destruir o que ele não conseguiu, acabar com a resistência palestina e tudo mais. Ora, o que Israel quer é que as pessoas saiam de Gaza completamente e vá para outra área. Isso é um problema, porque nenhum país do mundo quer receber os palestinos. E não é porque são contra os palestinos necessariamente, é porque isso é um problema sério, né? Então, veja, não tem para onde as pessoas irem caso elas queiram sair. Então, a ideia é, vamos destruí-los, né? Como? Vamos bombardeá-los. Por quê? Porque Israel é covarde, é vagabundo, covarde, medroso, né? Enche a cueca o tempo inteiro, quando pensa em ir para o enfrentamento direto com a resistência, né? Então, veja, todo superpoder, no fim das contas, é muito covarde, né? Porque ele fica batendo em nanico. Quando tem uma guerra real, né, de tanto bater em nanico e não praticar a guerra real, né, eles acabam tendo temor, um medo dessa guerra real. É o que acontece hoje com Israel, inclusive em virtude das derrotas que tiveram lá em Gaza, né? Então, o que ocorre, né? E o que pode gerar, inclusive, manifestações da sociedade israelense. Porque aquela sociedade lá de Israel é uma coisa muito... Eles nunca vão fazer nenhuma manifestação pelos palestinos. Jamais você vai encontrar. Mas você vai encontrar manifestação contra corrupção, manifestação contra a retirada de um ministro lá do poder, a manifestação contra o fim da busca pelos reféns. Aí eles se movimentam. Aí tal. Agora, se você falar, vamos fazer uma manifestação aqui para que Israel pare de atacar os palestinos, aí não tem nenhuma. É engraçado. É muito engraçado isso. Mas, enfim, né? O que acontece? Né? O que acontece é que Israel resolveu que vai utilizar dos bombardeios. Vai bombardear o tempo inteiro para eliminar o máximo possível de palestino. Né? A vida dos palestinos. Só que todo mundo sabe que para ocupar mesmo, vai ter de entrar em Gaza. Para eliminar a resistência. Então, o curioso disso aí é que Israel entende que ele precisa bombardear muito para acabar com os palestinos e aí fragilizar os palestinos, para depois tentar entrar, para ocupar. Só que esses bombardeios, né, por uma questão de quantidade até de pessoas, você se protege na quantidade, eles não atingem necessariamente, né, os grupos da resistência palestina. Né? Então, o que está fazendo? O que estão fazendo? Até porque, teoricamente, o Hamas ficaria nos túneis, não é isso que eles diziam? É isso que eles diziam, né? Mas há uma hipótese de que se esses túneis, né, estão ali no norte, né, então, é muito provável que as pessoas também possam ocupar, porque há uma relação, né, de muita proximidade, né, de pele entre os grupos e a população de Gaza, que veem nesses grupos os seus representantes. Né? Jamais, né, qualquer tipo de guerra, bombardeio, morte, vai afastar essas pessoas dos seus grupos. Porque elas sabem que esse pessoal é quem luta por elas. Né? E essas pessoas sabem também que se o Hamas entregar todas as armas, neste momento, resolver não lutar mais, Israel vai continuar com o mesmo plano de assassinato da população palestina. Então, o que acontece, no caso, é que, como Israel não invade necessariamente e resolve fazer um bombardeio, Israel está dando uma oportunidade
para que a resistência palestina, né, se organize. E vai estar provavelmente bem organizada quando Israel colocar suas tropas em Gaza. É claro que eles têm hoje provavelmente uma quantidade de armas menor do que tinha antes. O que as pessoas, contudo, não sabem é que esse pessoal é de uma genialidade impressionante. Grande parte das armas que eles possuem, né, é de armas, né, que eles reciclam de restos de armas israelenses que eles encontram no meio do caminho. Né? Então, o que está fazendo provavelmente o Hamas agora? Está pegando todos aqueles fragmentos de armas, né, reciclando aquilo, transformando em armas, né, fazendo um estudo do terreno, né, para fazer uma guerra contra Israel quando houver a ocupação. Então, curiosamente, eles não querem entrar agora, porque querem destruir a população, só que, ao mesmo tempo, eles estão caindo no erro, né, de permitir com que a resistência palestina, né, consiga se armar muito mais. Este é um cenário hoje que a gente tem ali em Gaza. Né? Lá no Líbano a gente tem um cenário que acho que foi o professor, não sei, aqui acho que no Brasil, acho que foi o professor Salinassi que disse alguma coisa a respeito. O que está acontecendo ali no Líbano neste momento é que o Hezbollah, e aí tem uma divergência com o professor mínima e tal, mas, né, o Hezbollah, ele, neste momento, ele não está indo para o confronto contra Israel naquela região do sul do Líbano, né? Mas ele vai para alguns ataques específicos, tá? Como aconteceu na área de Al-Qiyan alguns dias atrás, tá? Então, as tropas de Israel tentou alguma coisa ali e parece que levou uma surra brutal ali naquela área de Qiyan, que é uma área que fica na parte, digamos assim, bem nordeste ali do sul do Líbano, tá? O que acontece, contudo, é que o Hezbollah, ele, em virtude de toda a pressão e da eliminação de pessoas, sobretudo xiitas, lá no Líbano, né? O Hezbollah teria entregue a gestão da guerra para o Exército Nacional do Líbano. Né? Até porque o Hezbollah conta com essa percepção de que se o governo do Líbano conseguir lidar com Israel, ok. Então, vai ter as negociações para a retomada dos territórios que foram ocupados, as fazendas ali, aquelas áreas ali do Líbano que estão sob controle de Israel, serão devolvidos para o Líbano, aquelas áreas, Israel vai devolver tudo isso, vai entrar em acordo, vai parar de atacar o Líbano e tal. Se o Exército Nacional do Líbano, se o governo do Líbano, né, comprar essa guerra, o Hezbollah entende que isso não vai acontecer, porque o Exército do Líbano não tem condição para isso, tá? E porque qualquer tipo de contribuição, de colaboração do Exército do Líbano com Israel não vai ser entregue, não vai ter correspondência por parte de Israel, não vai ter gentileza por parte de Israel, que é mais ou menos o cenário que a gente vê na Cisjordânia. A autoridade palestina lá do Fatah colaborou durante muito tempo, de certa forma, com Israel, né? Não atacando, não tem ataque, não tem não sei o que tal. Olha no que deu, né? Foi bom confiar? Não foi bom confiar, tá? Isso é um erro que provavelmente, né, o Fatah não vai reconhecer, mas foi um erro estratégico brutal do Fatah, né? Então, lá na Cisjordânia. Então, o que acontece? O Hezbollah entende que Israel vai continuar com os ataques. E aí, num certo momento, quando as pessoas tiverem a percepção de que o governo não tem condição de lidar com isso, aí o Hezbollah volta muito mais forte, muito mais empoderado. Enquanto isso, quem faz o Hezbollah? Ele também vai se rearmando, digamos assim, vai recuperando forças, né? Vai se remontando, né? E detalhe importante, quando eu falo retomando forças e tal, eu estou falando, por exemplo, da recomposição do arsenal, eu estou falando também de estratégias, estudos e tudo mais. Eu não estou falando, por exemplo, em nenhum momento eu estou falando da dificuldade que o Hezbollah tem de receber armas do Irã, porque o Hezbollah ele é independente do apoio iraniano. O Hezbollah é muito poderoso e não depende do Irã para nada, ao contrário do que as pessoas pensam. Ele consegue se autofinanciar e já consegue fazê-lo há muito tempo, tá? Então, na verdade, esse é o cenário que a gente tem ali no Líbano. Ao mesmo tempo, nós temos confrontos naquela parte da fronteira com a Síria. Ali nós temos alguns combates, tá? E esses combates, neste momento, há ataques de um lado ao outro, né? Mas há aí uma tentativa de acordo aí entre as partes. Não sei se foi em Abu Dhabi, né, que eles se encontraram agora para terem uma conversa sobre isso aí, para ver se estabelece uma certa paz ali na fronteira entre Síria e Líbano. Josa, eu queria... desculpa, Celso, uma coisa importante aqui que eu esqueci de falar, eu deveria ter falado no início da live, tá?
Eu queria dedicar essa live aqui ao grande professor que vocês gostam tanto, que também faz parte aqui da Voz Trabalhadora, que é o professor Legião de Mirran, tá? Ele me disse, inclusive, olha só que coincidência ruim, né? No dia que ele me convidou, de manhã ele me convidou para fazer 2 lives no canal dele, só que à tarde aconteceu um acidente com ele. Ele disse que estava levando a mulher dele no médico e lá no estacionamento dessa instituição médica, ele tropeçou no meio-fio e quebrou o fêmur, né? E ele está hospitalizado. Infelizmente, né? Eu até falei com ele, né? Pô, por sorte você sofreu uma queda perto de uma instituição médica e pôde ter um pronto atendimento, né? Mas ele falou que o médico disse que segunda-feira ele vai Pois é. conseguir sair até andando e não vai Infelizmente. nem impedir a viagem dele para Moscou, que ele tem uma viagem programada para o 9 de maio. Então, felizmente, não foi uma. É claro, quebrar uma perna é sempre uma coisa. Fêmur, né? Não é uma coisa leve, mas não foi uma coisa, vamos dizer assim, muito mais grave do que as pessoas poderiam pensar. Então, eu dedico essa live aqui ao professor Legião de Mirran e pronta recuperação para ele. Aham. Josa, logo que Israel começou ali aquele genocídio ali contra Gaza, né? Eles queriam que o Egito abrisse as fronteiras, porque eles queriam empurrar os palestinos para o deserto do Sinai, né? Aquelas coisas malucas deles, né? Em vez de eles não queriam mandar para o Brasil, para o lugar onde tem terras boas, né? Queriam mandar para o meio do deserto, né? E parece que a ideia deles é mandar os palestinos para um lugar onde eles não possam fazer nada. Eu não sei qual é a loucura essa de mandar alguém, querer mandar para o deserto, né? E daí depois que eu ouvi falar que eles queriam mandar para a Jordânia, e no final me falaram que essa invasão de Israel ali na Síria, que ali também é uma região desértica, ali atrás do Golã, né? Isso. Que eles queriam estão pensando em mandar eles para lá, que ali, então daí mandar eles para lá e fariam a Riviera, como é que é? Sei lá como é que chama aquilo lá da francesa, lá do Trump, né? Ali. Mas o que eu Riviera queria te perguntar. Gigante. Mas o que eu queria te perguntar, na verdade, é a pergunta de $1 milhão, voltando ao assunto anterior, Josa. É assim, ó. A pergunta é: Trump vai ou não vai fazer a paz na Ucrânia? Tipo assim, o que o Trump pode oferecer para o Putin dizer, tá bom, Trump, eu vou fazer a paz? Porque até agora, os minérios da Ucrânia, quem está querendo ficar é os Estados Unidos. Não estão dizendo assim, vocês ficam com os minérios da Ucrânia, porque tudo que o Trump já pegou, ele vai ficar para ele. Eu quero saber o que podem dar mais para o Trump para ele chegar e desistir. Tá, vou parar por aqui, não vou mais continuar a guerra. Bom, quanto aos minérios da Ucrânia, o Trump calcula que a Ucrânia deve $120 bilhões para os Estados Unidos. Deve mais. Mas $120 bilhões é algo que a Ucrânia vai ter de devolver. Vai ter de devolver. No começo, o Zelensky falou, não, aquilo foi empréstimo. Aquilo não foi empréstimo, aquilo foi uma ajuda que os Estados Unidos deram de graça, não foi tal. Sim. O mundo até entende que, na geopolítica, que é verdade, de certa forma, mas o Trump falou, não, né? Você não tem que devolver. Então, eles estabeleceram ali acordos, né, segundo os quais, né, a Ucrânia vai ter que devolver esse dinheiro aí, né, através dos minérios, das terras raras, agora também de tudo, gás, petróleo, todo tipo de minério, todo tipo de riqueza que há no solo ucraniano, né, vai entrar no acordo. Os Estados Unidos vai ter prioridade total, por exemplo, em qualquer acordo que a Ucrânia fizer para explorar esses minerais, simplesmente, pelo que se fala, os Estados Unidos vai determinar como todas as políticas, né, que vão ser definidas para a exploração desses minérios, inclusive colocando representante das equipes que vão determinar qual é a área que vai ser explorada, enfim, tudo isso, né, até atingir 120 bilhões e depois, se eles puderem, vão roubar um pouco mais, né, claramente que vão tentar, faz parte. Qual é o problema? Exatamente. O problema, no caso aí dos Estados Unidos, do Trump, é que o Trump, ele tem hoje, a sua equipe no governo hoje,
ter uma noção melhor do que a do Biden sobre o que está acontecendo com os próprios Estados Unidos, a inserção dos Estados Unidos no mundo, há uma tentativa de desmontagem dessa máquina imperialista, ok, perfeito, né? Só que ele achava que apenas chegando para o Putin, ele precisa acabar com essa guerra na Ucrânia. É muito importante que ele acabe com essa guerra na Ucrânia. Ele quer pacificar, ele quer ser pacificador, digamos assim, a despeito de autorizar Israel a fazer tudo que está fazendo hoje lá em Gaza e tudo mais e tal. Mas aí é uma outra história, né? Sim. Se tiver tempo, eu falo, ou se não, eu falo outra semana aqui, né, sobre essa questão de por que os Estados Unidos voltaram ao ataque lá em Gaza. Agora, ele achava que bastava ele sentar na mesa com o Zelensky, né? E, enfim, colocar o pé na mesa, né, com o Zelensky, colocava o pé na mesa, estava resolvido. Né? Coloca meu pé aqui na mesa, Zelensky ficou com medo, né, tal, acabou. Beleza, foi, de certa forma, o que ele conseguiu. Agora eu vou fazer a mesma coisa com o Putin. Aí a história é diferente. Não. Primeiro, que o Putin é não somente um presidente importante para a reconstrução da Rússia, como também é um cara muito... um cara que o Putin é capaz de explicar com detalhes para o Trump, né? Detalhes, né? Sobre a história dos Estados Unidos. O Trump é capaz de não saber detalhes sobre a história do estado onde ele nasceu, e o Putin deve saber disso. Então, é um líder muito bem formado, e é um líder muito bem atento aos interesses do Império. Já disse que não dá para confiar mais nos Estados Unidos e no Ocidente. Ele já falou isso. Ele não cumpre nenhum acordo. Exatamente. E aí o que acontece? A Rússia está na posição de quem está vencendo a guerra, tem o entendimento de que a guerra já está vencida, de que eles vão aprofundar a vitória sobre a Ucrânia e sobre a OTAN. Não tem por que mais temer o Trump, não tem por que, por exemplo, ficar fazendo sessão para o Trump. Então, o Trump não está conseguindo ter, diante da Rússia, absolutamente nada, a despeito de querer eliminar sanções, vai até eliminar algumas, né? A Rússia voltar ao SWIFT, já estão discutindo isso também, e muitas outras coisas. Mesmo com tudo isso, né, ele não vai conseguir os objetivos lá na Ucrânia, que é fazer com que a Rússia pare a guerra, a Rússia só vai acabar a guerra nos seus termos, né, e também que a Rússia se afaste da China. Isso jamais vai acontecer, porque a umbilicalidade hoje entre China e Rússia é um negócio absurdo que não dá mais para voltar atrás. É que